Seção 149. Postas as perguntas sobre o seu destino, Pai e o Espírito. Meus irmãos, a partir desse momento, a gente vai estar gravando, o nome está escrito aqui, Discurso e Orações do Cenáculo para o Getsemane. A gente vai estar estudando a parte de João, capítulo 14, 15, 16 e 17, que é uma parte típica dos evangelhos que está apenas em João, sendo que esse discurso é chamado de discurso de despedida, alguns também chamam de discurso de adeus, porque é o último discurso que Jesus faz antes de ser traído, preso, julgado, condenado, depois ressuscitar. Então a gente vai ler agora a parte de João 14, nessa seção 149, de um título que está referente a esse discurso que está no capítulo 14 de João. E agora a gente vai seguir, a partir desse momento, meus irmãos, nós iremos seguir uma série de palavras de Jesus, ouvir uma série de palavras do Senhor Jesus Cristo, desse discurso, capítulo 14 inteiro de João, capítulo 15 inteiro de João, capítulo 16 inteiro de João, Jesus fazendo esse discurso, e no capítulo 17 há uma oração do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. O nome dessa oração a essa oração geralmente é dado o nome oração sacerdotal de Cristo, ou oração sacerdotal de Jesus. É uma oração de despedida também que ele faz pelos discípulos, por ele mesmo, pela igreja de uma maneira geral. Então, meus irmãos, a gente está para entrar agora em uma série de leituras que não vão, talvez, exigir muito o quesito geográfico da gente, porque tudo isso está sendo naquela sala do andar superior, em Jerusalém, no cenáculo, que é o nome que foi dado. E tudo isso está sendo feito lá, então o que a gente vai ver agora é praticamente palavras de Jesus, tá? Vai exigir um pouco menos de comentário nosso, provavelmente, porque são palavras de Jesus e elas vão ficar auto-explícitas. Não sei se essa seria a palavra ideal, mas Jesus já está falando as próprias palavras dele. É algo um pouco mais doutrinário do que geográfico, do que no contexto histórico-geográfico, de certo modo. Então, vamos iniciar, meus irmãos. Vamos iniciar aqui em João 14, versículos 1 ao 31, diz bem assim: Não se perturbe o coração de vocês. É o famoso não se turbe o vosso coração, né? Em outras traduções. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A gente vê aqui nesse início, meus irmãos, do capítulo 14 de João, que são palavras de consolo, né? De conforto. Então, esse capítulo 14 é um capítulo em que a gente poderia colocar a palavra conforto como propósito dele, de Jesus para os discípulos. Ele está confortando que ele está indo para um local. E aqui no versículo 5 diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Meus irmãos, está aparentando aqui tem ainda uma espécie de a falta de fé ou até mesmo de incredulidade dos discípulos, né? Eles ainda estão meio perdidos. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta, e a gente vai acreditar no Senhor. Como assim? Mostre-nos o Pai e a gente vai acreditar no Senhor. E esse tempo todo que Jesus esteve com eles, e os milagres, e as curas, e a ressurreição, todos eles viram. E na altura do campeonato dessa, depois de terem brigado, discutido para ver quem era o melhor, eles ainda estão fazendo perguntas como essa de Filipe: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Parece brincadeira, né? Às vezes a gente ouve isso aí. Mas é o que estava acontecendo, meus queridos. Jesus respondeu, versículo 9: Você não me conhece, Filipe,
mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Olha a resposta de Jesus, né, gente? De se indignar, de se conformar naturalmente, né? Mostre-nos o Pai, isso pra gente é tudo. Oxe, Jesus não é Deus? Ele disse que quem me vê o Pai. O caminho é Ele. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhe para mim, Felipe. Eu sou o caminho, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Você está duvidando de mim nessa altura do campeonato? Como se fosse isso. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aparentemente ele não estava crendo mesmo, né? As palavras que eu lhe digo, que eu lhes digo, não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Aqui, meus irmãos, a gente dá uma pequena pausa para ver que Jesus está apelando para os discípulos praticamente do mesmo jeito que estava apelando para o povo judeu, né? Ele veio, os judeus não acreditavam, ficavam em dúvida, ele fazia as obras e os judeus diziam, aí sim, tudo bem, mas os discípulos agora, nessa altura do campeonato, já tinha saído o traidor, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha feito tudo o que tinha feito. E Jesus ainda precisava estar dizendo para eles, creiam em mim, pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Estava difícil, a situação estava difícil ali. Haja paciência do Senhor Jesus. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que bênção, né? Muita gente interpreta isso aqui errado, né, gente? Diz bem assim, então eu vou pedir, se eu estou em Jesus e Jesus está no Pai, eu estou em Cristo, e ele disse que se eu estou nele, o que eu pedir, ele vai fazer, eu vou pedir. Aí a gente começa a pedir, aí sempre volta para as coisas materiais, né? Bem materiais, né? Vou pedir mansão, vou pedir carrão, vou pedir... Isso quando não pede coisa errada, né? A mulher do irmão, o marido da irmã. Infelizmente, isso ocorre, né, meus irmãos? Infelizmente. Aí começa a pedir, eu pedi um carrão novo e Deus não deu. Quer dizer que essa é a minha intenção de estar em Jesus? E se eu estou em Jesus, estou na linha dele, estou na vontade dele, eu estou pedindo carrão? Será mesmo que eu estou na linha dele, estou na vontade dele? Do jeito que ele está no Pai? O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. E Ele sabe o que é bom para a gente. Não é pecado nenhum ter um ou ter uma casona. Mas eu me dirigi ao Senhor Jesus, trazendo essa como uma das principais necessidades minhas. Eu preciso rever um pouco o meu conceito de estar na presença do Senhor Jesus. Isso ocorre. Versículo 15, meus irmãos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Palavra forte, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, em outras versões. Jesus, eu te amo, tá? Eu obedeço a Jesus. Eu guardo os mandamentos de Jesus. Porque Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então é assim que eu mostro que eu amo, guardando os mandamentos dele. Então é isso que a gente precisa fazer, obedecer ao Senhor, né? Estudar a palavra. Às vezes nem mesmo a Bíblia eu estou estudando, como é que eu vou saber os mandamentos dele para obedecer? Então preciso amar o Senhor Jesus, guardando os mandamentos dele. Versículo 16, meus irmãos. E eu pedirei ao Pai, ele lhe será dado outro conselheiro com C maiúsculo, divindade, tá? Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, gente. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então Jesus está subindo. Jesus prometeu que apesar dele subir, ele confortou os discípulos, dizendo que ele vai, mas ele precisa ir para enviar o Consolador, né? Que ele colocou aqui como conselheiro. O Espírito Santo de Deus que estará com a gente para sempre. Que bênção, né, meus irmãos? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas a gente o conhece, pois aí está escrito aqui, pois ele vive com vocês e estará com vocês bênção. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Está aí segunda vinda dele, né? Segunda vinda dele também.
Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Também, isso aqui também, gente, tem muita gente que se refere ao fato das aparições de Jesus após ressuscitado, né? Quando Jesus ressuscitou, ele fez algumas aparições. Na verdade, a gente vai estudar tudo isso, a gente vai ver que ele fez 10 aparições em um período de 40 dias. As 5 primeiras aparições foram todas no domingo, no primeiro dia. Depois de uma semana, ele fez a sexta aparição, depois foi fazendo outras aparições ao longo desses 40 dias. Muito interessante isso. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha, gente, mais uma vez esse versículo 21 falando com a gente, né? Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece, esse é o que me ama. Claro que não é errado eu dizer, Senhor Jesus, eu te amo, de maneira alguma. Pelo contrário, né? Senhor Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico. Bênção do céu, amém, graças a Deus. Agradecemos ao Senhor Jesus, sim, nosso amor por Ele. Mas não vai adiantar eu só confessar se eu não obedeço ao Senhor Jesus. Eu preciso ter os mandamentos dele e obedecer. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, graças a Deus. 22. Disse então Judas, não Iscariotes. Meus irmãos, quem era o Judas que não era Iscariotes? Já estudamos sobre isso. Era o Judas Tadeu, também chamado de Lebeu. Tá, meus irmãos? Então disse Judas Tadeu ou Lebeu: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Mais uma vez, Jesus falando isso, né, meus irmãos? Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. João 14 é repleto de passagens dizendo que se a gente ama Jesus, a gente vai obedecer. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, que é o Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo, olha escrito aí, né? Que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, consolo e conforto, né, meus irmãos? Olha aqui ainda, continuando a sessão, para a gente encerrar essa parte da sessão, ele diz: Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Graças a Deus. Aí aqui ele fala no final do versículo 31, ele diz: Levante-se, vamos sair daqui. Só que ele fala: Levante-se, vamos sair daqui, e depois continua falando algumas, a gente vai ver na próxima aula, na próxima sessão. Ele continua o discurso, né, no capítulo 5 de João. Alguns estudiosos citam, um exemplo é o William Hendrickson, da coleção Hendrickson Stemacher. Ele traz um exemplo como quem a gente está, por exemplo, numa janta com algumas pessoas, de repente a gente se levanta para ir embora, diz: estou indo embora, estou indo embora. E ali do caminho até a porta, por exemplo, ou então na própria porta, ou ali um pouco em pé, ou então sentado ainda antes de ir embora, a pessoa ainda troca um pouco de ideia, gasta ali ainda uns 10, 15 minutos conversando, e até ir embora de verdade, né? Ele comparou essa parte, essa passagem aqui a isso. Ele disse: levante-se, vamos sair daqui, mas de qualquer forma ele continuou a conversa dele. Alguns dizem: mas será que ele não estava continuando a conversa andando no meio do caminho? Alguns comentaristas, eu não sei se foi Champlin, ou se foi o próprio Kistemacher, ou se foi Moody, eu não lembro qual. Acredito que não é muito viável não, porque ele fala muita coisa interessante aqui para estar falando no meio do caminho andando. Então, isso tudo no cenáculo. Inclusive aqui ainda diz, né, Jerusalém na sala do andar superior. Ok, meus irmãos, com isso nós vamos fechando essa sessão 149, para no próximo momento a gente fechar, entrar na sessão 150. Ou seja, a gente está fechando o capítulo 14 de João, para na próxima aula a gente entrar no capítulo 15 de João. A gente está fechando o 14.
Lembrando aqui, meus irmãos, que estamos aqui, ó, nessa parte de discursos e orações, tá? Que são discursos de despedida, o discurso de adeus. 14, 15 e 16, a oração entra como a oração sacerdotal no capítulo 17. Fechamos o 14, falta o 15, falta o 16 e falta a oração do 17, mas isso aí a gente vê na próxima aula. Até lá, meus irmãos. Nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.